Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje não vai ser... Ainda boa tarde. Hoje não vai ser transmitido ao vivo, mas o importante é o conteúdo maravilhoso que a gente vai passar para vocês através da vida do Dr. Bruno Fonseca, que está aqui hoje. É uma honra ter você aqui. A honra é toda minha. Agradeço muito pelo convite, né, e por essa troca de conteúdo e de vivências essa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Oi, mundo. Bruno, vamos lá. Como que surgiu a medicina na sua vida e a parte da nutrologia? Que é uma medicina que eu acho incrível, a forma que você conduz. Eu sou suspeita para falar, porque eu admiro muito seu trabalho. Essa forma humana, essa forma que acolhe e que escuta mesmo o outro. Uhum. Então, a medicina, de uma forma geral, ela sempre foi muito presente na minha vida, porque meu pai é médico, meu avô é médico, e sempre tem, né, alguém na medicina da família. Mas, por muitos anos, eu neguei a medicina, né? Eu via meu pai muito ausente e eu falava, eu não quero isso para minha vida. Só que depois foi fazendo muito sentido, né? O desejo de ajudar, de auxiliar as pessoas foi se tornando muito presente. E trabalhar nessa área, por exemplo, faz muito sentido para mim, porque eu, quando era criança, eu era obeso, era muito gordinho, apanhei de todo mundo. Não era só a questão da obesidade, mas eu tinha os braços tortinhos, fiz alguns anos de RPG. E primeiro, ao sair da faculdade, eu fiz psicologia. Passei alguns anos e depois decidi ir para a medicina por causa das cirurgias. Que eu estava acompanhando meu pai, comecei a gostar muito das atividades manuais e migrei para essa área. Só que, quando eu entrei na faculdade de medicina e eu cursei, né, até próximo ao fim, eu tinha o foco em cirurgia. Até que eu tive grandes atribulações na minha vida que fizeram com que eu repensasse muito o objetivo, né, o meu próprio propósito mesmo. E se, na minha infância, eu mudei, né, saí de um ponto X para um ponto Y, e isso foi por mudança de hábitos e por um processo de consciência dentro dos meus processos, a faca não ia me ajudar. E eu não ia ensinar as pessoas, não ia ser um processo consciente. E se eu fizesse isso a partir de uma faca, por exemplo, eles não entendendo o processo, depois podem voltar e pedir para passar de novo. Então, quando eu conheci a medicina integrativa, a nutrologia, eu entendi a possibilidade de fato, poder ensinar, né? E traçar estratégias específicas para cada pessoa, realmente não só na medicina, mas entendendo quem é o ser humano, quem é a pessoa, quais são os seus gatilhos e traçar uma forma específica de trabalhar com cada um. Então, a gente individualiza cada ser humano como um ser individual e consegue, dentro das estratégias que a gente vai estudando, conseguir a melhor resposta para a qualidade de vida, para as expectativas que eles têm com os resultados também. Eu lembro que eu te falei na mensagem, e tô falando aqui de novo. Eu lembro que eu estava passando por um período muito difícil, assim, nem eu sabia. Numa troca que eu tive com você, eu ia fazer uma consulta que eu não fiz. Está convidada. Inclusive, que é ao vivo. Inclusive. Mas eu lembro que a gente teve uma troca, eu estava na academia, eu lembro exatamente do dia e da hora. Eu lá em Minas, nem tô aqui ainda. E você começou a me falar sobre o transtorno alimentar, sobre a compulsão alimentar. Na época, eu estava treinando muito, que eu treinar demais já era uma coisa assim, já era 3 vezes ao dia que eu ia. Então, ele já tinha um distúrbio, só que eu não reconhecia, assim, claramente. Quando você falou, juro, parou pra mim ali no dia, e eu falei, tem alguma coisa errada. Eu lembro que você contou até um caso de uma paciente sua que teve anorexia. E eu lembro que foi isso. Eu falei, eu não entendia, eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí. Sabe? E eu vi a forma que você foi genuíno, você entregou aquela informação também. E eu admiro muito isso. E quais casos você já viu assim, de transtorno alimentar que te chocou bastante, que você viu também uma mudança? Porque vai além da alimentação, né? Vai além do físico, vai além das pessoas acharem que é desleixo. Porque tem isso, né? Desleixado, come demais. Olha, casos inúmeros, porque é o meu dia a dia. Só que tem alguns que acabam tocando mais a gente entra no contato do consultório, no contato do dia a dia, eu me aproximo muito dos pacientes. Só que
o contexto de compulsão alimentar ou todos esses distúrbios alimentares, eles são muito mais sobre a história da pessoa do que um desleixo ou algum outro assunto, né? Todo excesso, ele realmente vai mostrar uma falta. Então, quando a gente pensa numa compensação por alimento, às vezes tem uma parte comportamental. Também tem uma composição do que você foi ensinado ao longo da sua vida. É comum que a gente coma os sentimentos, né? Então, se você aprendeu, por exemplo, na sua infância, toda vez que você estava chateada, estava triste, tua mãe te dava um doce, você entende aquilo como apego. Então, toda vez, hoje, como adultos, se você está triste, se você quer melhorar de alguma forma, o teu apego emocional da tua criança ferida vai te puxar para aquele momento e você vai se sentir em um momento talvez até mais agradável fazendo o consumo daquele alimento. Só que ele não vai, de fato, resolver o teu problema. Então, é fundamental entender quais são, né, todos os motivos pelos quais você se alimenta de uma forma correta, errada. Às vezes tem o próprio alimento, né, que seu paladar ele aprendeu, ele foi condicionado a ser de alguma forma, né? A gente tem os 1000 dias da pediatria. E de acordo com os 1000 dias da pediatria, eles compreendem desde o momento que a mulher engravida até os 2 anos de idade da criança, com vários direcionamentos de como tem que se alimentar, como agir, as rotinas. Isso não só para a mãe, agora foi atualizado para o pai também. E não é indicado ofertar açúcar, por exemplo, para uma criança com menos de 2 anos. Você está modulando o apetite dela. Se você não oferta açúcar para uma criança de 2 anos até 4 anos, quando você dá açúcar depois, geralmente ela não gosta. Eu tenho uma priminha que foi criada assim, a minha tia até os 6 anos. Então me modularam. Até os 6 até os 6 anos, minha tia não dava a ela nada. Nem refrigerante, nem doce. Ela escolheu criar ela assim. Com 6, ela deu ela liberdade. Uhum. Ela não toma, já tá com 17 anos já. Não toma, não come doce. E isso faz muito sentido. Não, né? faz total sentido. E você vai estar modulando toda a saúde da tua criança, né, para as mães e quem está criando, dessa forma. Só que, claro, acabamos de sair da geração Coca-Cola. Uhum. Antes, né, vivíamos essa geração, é a mesma idade mais ou menos que a gente tem aqui, e era positivo, né, dar açúcar, dar bombom, confeito, bala, miojo. Esse tipo de alimento que gera realmente um certo prazer ali, mas ele não vai gerar nada de positivo na saúde de uma criança. A gente saiu da geração Coca-Cola e agora a gente está entrando numa geração saúde, consciência. Só que quando a gente parte aqui, a gente foi condicionado, a gente tem um apego afetivo, a gente tem várias coisas, até algumas questões genéticas também e orgânicas de funcionamento do nosso corpo que facilitam, né, esse processo. Se você é adulto agora, você não tem mais pai e mãe para ordenar a tua vida ou falar o que você tem que fazer. Você tem que se tornar consciente, fazer suas próprias escolhas realmente para fazer a mudança de hábitos. Claro que isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque você está lutando contra toda a tua história. Uhum. Aí cabe o momento de você identificar o problema e procurar ajuda. Que aí vai chegar um profissional e vai falar, olha, existe esse problema, você não está sozinho e eu vou te tirar daqui. Isso não é um processo linear. Você vai, antes de qualquer coisa, se degladiar, vai ganhar às vezes, vai perder às vezes, vai ter que aprender a se levantar, vai entender e reestruturar as estratégias para dar continuidade e realmente conseguir vencer os teus problemas, não colocando como problemas, mas vai gerar problemas de saúde e poder realmente ter uma vida com mais qualidade, porque as pessoas não entendem que muitas vezes é o alimento. Uhum. Só que antes do alimento tem a mente. Primeiro vai na mente, conserta as rotinas, o alimento e depois aquela queixa que você tem de coceira, de dor de cabeça, de rinite, de falta de disposição, de queda de libido. Você estruturou a base de funcionamento do seu corpo, seja com algum composto, fazendo a suplementação de vitamina D, de um zinco, de um magnésio, e mais as rotinas, tudo começa a ficar muito bem alinhado. Uhum. Então você consegue realmente ter uma qualidade de vida e fala, nossa, eu não sabia que podia ser tão bom assim. E leve, né? E leve. E de uma forma linda. Uhum.
É você contemplar aquela coisa que você está vivendo ali. Já foi um peso, eu vou me exemplificar, porque eu sei que dor é essa de você levar como um peso. Aquela comida que às vezes até mesmo uma pizza que você vai comer na rua com seus amigos, que também, ao meu ver, é tudo super saudável, que faz parte da sociedade, do social, né? E também você comer sua saladinha de fruta ali, com aveia, com iogurte. Isso também a gente tem que ter essa sensação, né? De plenitude e de bem-estar. E reconhecer isso. Sim, mas com consciência. Cíntia, o que eu falo é, o Bruno, ele faz tudo. O Bruno, ele come tudo. E eu acho muito importante ser assim, ter essa liberdade com consciência de escolhas. Só que o Bruno, ele não faz tudo todo o tempo. 95% do meu tempo, eu tento ter uma alimentação correta, eu tento ter uma alimentação... Comer, é aquele negócio, você pode comer de tudo, mas não tudo. Todo o tempo. Então, eu tento sempre ter uma alimentação correta, uma rotina saudável. E, sinceramente, se eu quero comer uma pratada de brigadeiro desse tamanho, eu vou tranquilamente, não tenho peso algum na consciência. Porque eu faço tudo correto. Então, às vezes, eu posso sentar com os amigos, comer uma pizza, eu posso comer um brigadeiro, eu posso comer o que eu quiser. A não ser que eu não tenha uma intolerância, algumas coisas que eu tenho. Mas, de forma consciente. Isso é o mais difícil, é ter a rotina do hábito. Né? Eu estou falando aqui uma verdade que é completamente minha. Só que, às vezes, quando eu recebo o paciente pela primeira vez, eu não posso falar que, ontem eu tomei uma garrafa de vinho e comi brigadeiro assistindo filme na minha cama. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Eu tenho que mostrar o pouco... Dá pra fazer. Ele falou, opa, então eu vou fazer isso toda semana. Mas não vai, não vai. Alto lar. Vamos aprender as rotinas. Algumas pessoas vão ter que quebrar de vez em quando, algumas outras pessoas não vão mudar completamente a rotina, porque o mais importante de tudo é... O mais importante de tudo é a constância. É o quanto que você faz cada coisa. Não adianta tentar mudar toda a tua vida e daqui a um mês você jogar tudo pra cima. Mas a pessoa que ela pleno, né? A pessoa que tem a compulsão alimentar, é diariamente ou em algum momento específico? Olha, depende. A compulsão alimentar periódica, ela consta como... Sou eu. A gente não tá ao vivo, então... Depois faz os cortes. A compulsão alimentar, ela consta no Código Internacional como uma doença, de fato. Então, tem alguns pontos para fazer um real diagnóstico. Né? Você perder o controle do alimento, comer em grandes quantidades, tem alguns links ali para a gente poder entender o que é. Mas, de uma forma geral, é o descontrole alimentar. Quando você come muito além da conta, não é o dia inteiro, mas sim, muito além da conta em alguns momentos e... sabe que existe uma perda de controle. Muitas vezes você vai se esconder para comer, para esconder esse hábito. Você pode gerar também um sofrimento, pode estar associado a alguma outra alteração, alguma outra doença, né, como bulimia, por exemplo. Você sente uma grande culpa ao ponto de fazer o vômito, né, intencional e usar laxantes ou algumas outras coisas que vai entrar num processo de denegrir, né, a tua saúde como um todo. Mas é uma doença, isso é uma doença de fato, e a partir dela você consegue várias outras questões ruins para a saúde, né? Você vai ganhar mais peso, isso vai estar associado a doenças cardiovasculares, diabetes, que são as principais causas de morte no mundo inteiro. E eu acho importante falar sobre isso, porque é um tema que ainda é um tabu. Você falar que come muito, né? Não é o comer muito, né? Porque o comer muito, ele não tá relacionado ao transtorno, né? É diferente, você só comer muito e você comer muito com transtorno. É completamente diferente. Eu como muito, como um absurdo, como muito. Passo o dia comendo muito. Mas você pode comer muito dentro de uma certa programação e com uma certa qualidade. E sem culpa, né? E sem culpa, sem culpa. Quando você tem um processo de consciência, você sabe o que está acontecendo ali. Eu como muito, mas eu como muito comida. Só que se você come pouco, mas come coisa que não é comida, porque existe uma grande diferença entre produto alimentício e alimento. Alimento é comida. É o que vem da natureza, que tem bases reais de alimento. O que vem da indústria não é comida. O que vem da indústria é produto alimentício. E isso a gente já entende que faz parte do conceito mais simples de alimentação. É o velho descasque mais e desembale menos.
Sim. Eu acho que quando a gente entende e começa também a entrar em comunhão com o alimento, que é o seu processo de cura, né? Porque eu acredito que... Eu tenho muitas amigas, até mesmo no meio de... que elas são modelos. Muitas já me relataram a compulsão alimentar. Eu fiquei chocada, porque eu não conhecia muito esse meio. E cheguei aqui em São Paulo, muitas amigas nesse meio e tudo. Eu escutei cada história. Surreal, Você vê as meninas assim, lindas, maravilhosas, com distorção de imagem. É um meio muito, muito complicado. É duro. É duro. Então, você vê a falta de autoconhecimento e de conhecimento, sabe? Então, eu acredito também que isso também vem muito do poder da indústria em cima, né? Da sociedade. Porque eles querem mais que a gente consuma realmente cada vez mais, né? E se adoeça. E fique refém, né? Do alimento em si. Aí a gente tem vários pontos, assim. Por exemplo, essa causa de compulsão alimentar... ela vem por causa do período de jejum. Muitas vezes, quando você come muito pouco, tentando emagrecer, às vezes você tem um processo de compensação depois, aí entra nesse processo de compulsão alimentar. Então, muitas pessoas acabam... não, agora desse período vou fazer uma... não chama nem dieta. Daí é... as pessoas chamam... é porque é uma palavra que eu nunca uso mesmo. Regime. Regime. Essa é antiga, né? Fui buscar lá na minha avó. Então, as pessoas tentam fazer um regime. Dentro do regime, fazem um grande controle, tiram tudo do alimento, comem muito pouco e fazem depois uma compensação. Vão comer cada vez mais, porque é o que o corpo pede. Então, nesse processo de descompensação, devido ao momento de falta, aí você entra... que pode, inclusive, ser o início de um grande problema para toda a sua vida. Às vezes a gente tem nesse momento aí, que às vezes pode ser traumático ou não, mas um início de uma compulsão alimentar para o resto da vida. Para você sair é um inferno. Eu demorei 2 anos. Hoje eu estou muito bem por causa do autoconhecimento. Então me ajudou muito. E eu pratico isso todos os dias, sabe? Consigo identificar. Não, peraí, isso aqui, essa ansiedade veio... não é isso aqui. Eu tenho que resolver de outra forma. Então, qual é o caminho? Quais são os gatilhos, assim? Gatilhos você tem vários. Às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser uma questão como aprendido da família, pode ser uma questão social também do meio que você está inserido, pode ser uma rotina de sono, por exemplo, ruim, que vai descompensar alguns hormônios também, né? Vai aumentar vai realizar uma insensibilidade à leptina, que é um hormônio que faz o controle da fome e do apetite. Tem vários gatilhos, boa parte deles emocionais. Poucos deles são, de fato, orgânicos ou genéticos. E tem uns traumas, né? Que no meu Instagram, quando eu comecei a expor isso, na época eu mesma estava só Jesus na causa. Mas eu falei, foi uma forma de conseguir me ajudar por poder escutar outras pessoas. E eu lembro que chegou uma menina no meu Instagram, ela 17 anos. Você já deve ter escutado isso, esse tipo de situação, que são situações bem graves, que ela foi estuprada com 13 anos de idade, num churrasco de família pelo primo. E ela estava guardando aquilo para ela. E ela me relatando, que eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, eu achando que o meu problema era tão grande, né? Quando você olha uma dor dessa... E ela estava realmente desabafando. E aquele momento para ela estar falando ali era tudo que ela tinha. Que eu parei e falei, não, peraí, eu tenho que escutar. E foi isso, que ela foi estuprada pelo primo com 13 para 14 anos e subiu 45 quilos. E ela não conseguia, sabe? Então, tem também a parte dos traumas, que são traumas muito... É muito forte isso. Relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos, traumas como um estupro. E quando a gente pensa nas possibilidades de traumas, pode ser qualquer coisa que faça sentido para você. Então, como eu falei, se você tem aquela dor, muitas vezes você vai tentar compensar. E o alimento, ele vai entrar, você vai se sentir cada vez mais cheio, mas não vai compensar, né, o problema que você tem ou a dor que você tem. Se você não levar isso com um psicoterapeuta, com alguém bem habilitado para auxiliar esse processo todo, e muitas vezes é o caso mesmo que eu, como médico, tenho que indicar, não vai sair do problema. Porque aí é a diferença entre você tratar realmente a base e tentar resolver o problema ou tapar um buraco. Porque se eu coloco alguma medicação que vai sanar um problema, vai sanar uma ansiedade, vai sanar alguma outra alteração, a partir do momento que eu tirar essa medicação, acabou. A bengala
Você jogou fora. Então você volta a cair. Quando a gente pensa até em obesidade mesmo, a gente entende como doença crônica, isso tem que ser tratado para sempre. É tipo a pessoa fazer bariátrica, né? E não tratar. Aí... A bariátrica, você tem um grande problema, né? Porque, primeiro, para você fazer uma bariátrica, você, de acordo com, né, os critérios reais, você tem que fazer tentativas que não conseguiu, de fato, para fazer o emagrecimento de uma forma saudável e natural. Só que quando você entra num processo de bariátrica, você vai estar tirando parte do seu corpo, vai aumentar, né, um processo de desabsorção de algumas substâncias, vai ter que suplementar para sempre, que dificilmente isso é feito da forma correta. E se você não tratou a cabeça, né, se você não tratou realmente a sua mente, suas demandas emocionais, você vai voltar até com outros problemas. A quantidade de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e depois tem outra demanda como o alcoolismo é imensa. É imensa. E boa parte delas voltam a ganhar peso porque elas vão realmente forçando, né, o estômago a ter uma capacidade cada vez maior. Porque o estômago, ele se adapta. Se você come cada vez mais, com líquidos associados, ele vai realmente aumentando. Então, você vai adaptando o seu corpo a isso. Come cada vez menos, da mesma forma. E se você volta a comer cada vez mais, o seu corpo vai aumentando a capacidade. Claro que tem uma restrição, porque você fez uma cirurgia ali, mas você pode voltar a ganhar peso. Isso me vem até uma colega de faculdade, ela fez a bariátrica, ela tinha perdido 60 quilos. Ela não se via, ela já estava seca, 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 e ela não se enxergava daquela forma. Que é a situação de imagem, né? Mas eu não sei se é porque o período também é muito rápido, tem isso também. Tem que ser acompanhado com um terapeuta. Com um é psicólogo. muito assim. E eu acredito que, para o caso de transtornos alimentares, o profissional, eu não acho que é para todo profissional da área da saúde. Até mesmo, a gente está dentro da própria nutrologia, da nutrição. Então, você concorda que transtornos alimentares não são para qualquer profissional? De forma alguma, e é super difícil de trabalhar. Se você tiver um profissional que tem muito ego envolvido, ele não vai querer direcionar. Às vezes até um profissional que tem mais habilidade para poder trabalhar e realmente auxiliar a pessoa, né, naquele caso. Mas tem que identificar os gatilhos, tem que identificar o porquê e saber trabalhar exatamente ali, naquele ponto que vai fazer a gestão positiva para poder sair e resolver. De fato, não é para todo mundo. Nem todos os profissionais que são habilitados teoricamente, às vezes conseguem conduzir muito bem e nem todos os casos são fáceis de serem conduzidos. Às vezes a gente também tem que pedir auxílio para algum outro colega, pedir um segundo ponto de vista para pensar de outra forma, associar conhecimento e conseguir realmente ajudar. E eu acho que, nesse caso de transtornos, se resume muito naquela frase, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Isso. Eu falo isso não só pelo que eu estudo, que é um tema que eu sou apaixonada hoje em dia. Minha maior dor hoje virou a coisa que eu mais amo. Mas eu só pude mudar quando veio um profissional completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, assim, dentro da área da nutrição mesmo. Mas essa parte humana, sabe? Que eu acho que está faltando muito ainda. Por isso que vozes como a sua, eu acho que é muito importante. A gente levar esses temas, sabe? Até mesmo para um paciente seu ter adesão. A adesão é sempre a grande questão da medicina. Porque muitas vezes eu vou fazer o direcionamento, eu sei que eu vou ter um bom resultado, né, com esse indivíduo, mas se ele não fizer o dever de casa, não vai adiantar. Eu posso estudar tudo, eu posso ter as melhores estratégias. Se eu não individualizar, não adianta. Se você não trabalhar com o coração, se você não dedicar a sua verdade ali em prol de auxiliar alguém de verdade, você não vai conseguir resolver todos os casos. Porque aí o que importa de verdade não é o que você estudou. É o que você sente da pessoa e como você pode ajudar. De forma única. E baixa a cabeça, senta, estuda mais um pouco, conversa com mais alguém. Fica em casa maquinando. Poxa, mas teve aquele ponto que às vezes você em casa tem um clique. Aí eu falo, como aquela paciente que eu falei, poxa, ela tem uma anorexia de uma vida inteira, bebe água o dia inteiro, mas tem um grande problema com o irmão
que quer ser o irmão quer ser ela, existe uma grande cobrança, e enquanto ela continuar com esse relacionamento tóxico, não vai cessar. Então, foi um grande processo com essa paciente, porque depois ela foi saindo, foi entrando no processo de autoconhecimento, entendendo todos os processos da sua história para, de fato, resolver. E hoje, eu falo que ela é uma fênix. Ela entrou num processo tão bonito de autoconhecimento e fez tantas terapias alternativas, a gente cuidou de uma forma tão bonita, suplementou tudo, organizou a casa, organizou a cabeça, ajustou os processos e hoje sempre voando. Que lindo. De vez em quando ela volta no consultório e fala assim, Bruno, mas aconteceram várias coisas, eu preciso ajustar um ponto aqui. Vamos ver como é que tá a casa toda? Eu falo, beleza. Vamos ver como é que tá tudo, vamos dar mais uma boa conversada. E assim, a gente é muito próximo hoje, a gente fala assim, vamos dar mais uma fofocada aqui também. É sempre muito agradável, porque a gente acaba... Não tem tornando como, muito não amigo. tem como. E às vezes aquele paciente é tudo que você... Às vezes você é tudo na vida daquele paciente. Talvez você não tenha noção da... Acho que tem, né? Mas da proporção, sabe? Que aquela pessoa... Eu já vivi algo parecido, assim. É Tipo, muito... Eu tive a sorte, assim, eu falo, Deus que mandou um médico super, assim, esclarecedor, que me acalmou, porque eu já estava entrando num nível de, tipo, de ficar, tipo, super ansiosa e achando, meu Deus, ninguém descobre o que eu tenho, eu vou morrer. Então é bom ter esse contato com pessoas que são humanas e que se entregam de verdade, que estão ali, né, em prol mesmo. Na faculdade de medicina, infelizmente, não... Perdão. Na faculdade de medicina, infelizmente, não ensinam sobre empatia. Até falam sobre, mas é muito da pessoa. E é raro. Na verdade, eu tive problema dentro da faculdade de nutrição. O primeiro start veio de você, depois veio uma outra palestra. Mas dentro do curso, foi uma coisa ou outra que falaram de comportamento. E às vezes, sabe o que eu vejo muito assim também? Principalmente nessa era de internet, digital e tal. Que tem muitos médicos ainda que não têm uma comunicação clara, sabe? Então, quando a gente encontra, principalmente quando a gente vem entrevistar alguém assim com essa comunicação, a gente fica tipo, meu Deus, que bom. Porque, tipo assim, a gente, quem tá de fora, quem não vive, né? Quem não é médico, a gente precisa tipo, de uma comunicação mais clara pra gente entender. Aí até pra gente levar também. Mas porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá com transtorno. Exatamente. Sim. Às vezes ela não sabe que aquilo ali é uma ansiedade. Que aquilo ali pode ser uma depressão também. Porque eu acho muito importante você falar dessa base, né? De cuidar da casa. E o último é o corpo, né? E às vezes as pessoas querem primeiro o corpo. Acho que aquilo ali vai ser a solução da vida dela, dos problemas dela. Até mesmo da forma que ela vai ser vista pela sociedade. Sendo que tudo começa do lado de dentro, né? Eu falo que a saúde, como um todo, ela vem de dentro para fora. Sempre. Você escolhe o seu alimento, você escolhe a sua hora de dormir, você escolhe se medita, se ora, você escolhe tudo. Só que, claro, às vezes a sua motivação não vem necessariamente de fora. Às vezes o seu start num processo automático de ser vem de fora mesmo. Porque existe uma autocobrança da sociedade em relação a estar mais magrinha. Aí eu recebo essa paciente ou esse paciente no meu consultório. Bruno, eu quero emagrecer. Ok, vamos lá. Aí vai caber a mim como médico entender os gatilhos e às vezes até pegar esse gancho realmente para desenvolver tudo. Então eu falo assim, olha, preciso de um processo de emagrecimento com saúde. Vamos segurar a sua massa muscular, que ela vai ser muito importante, tanto para saúde como um todo, longevidade, é o que vai fazer você levantar de uma cadeira quando tiver 90 anos de idade. Da mesma forma que eu vou precisar dela para gerir mais metabolismo e facilitar o teu processo de emagrecimento. Só que precisamos das bases de saúde, mas é tão bom realmente ter um retorno que você procura. E esse retorno, como emagrecimento, vamos emagrecer. Aí o que acontece? A partir do momento que você se vê mais equivalente com o seu espelho, você se vê mais satisfeita, mais confiante. E isso também muda tudo. Aí, a partir do que vai mudando com o processo de emagrecimento, aí a pessoa se torna mais confiante, se sente mais capaz,
Muda, inclusive, Livre. as rotinas, até no trabalho mesmo. A pessoa começa a trabalhar melhor. Não, parece que você tem uma vida antes e uma vida tudo. depois. Essas coisas influenciam até no relacionamento da pessoa. Total. Toda, não, tudo. Porque você também, nesse processo, você se sente mais merecedora. Você luta por isso. Só como você lutou tanto no processo de emagrecimento, mudou um hábito, aí depois você vai linkando. Tem algumas rotinas no consultório que eu mostro para a pessoa o que ela vem melhorando. Toda vez que ela senta na minha frente, eu faço uma roda da qualidade de vida. Ela, olha, mas verdade. De 0 a 10, meu sono era 3 e agora tá 8. Minha libido era 2, agora tá 5. Minha disposição ao longo do dia, que eu sempre reclamava que estava cansado, cansada, agora foi para 9. Meu sono melhorou, isso melhorou. Então, quando você torna esse processo todo consciente e a pessoa vai entendendo, né, o processo completo, ela fala, ok, emagreci, mas minha vida melhorou. E às vezes você gera aí uma grande necessidade da pessoa entender cada vez mais que pode ter mais qualidade de vida, e o que a gente entende que é um problema às vezes no dia a dia, como a dor de cabeça, como a fadiga, não é normal. A faculdade de medicina, infelizmente, ela me condicionou a ser um prescritor, aquilo que a gente estava falando. Sim. Ela falou, Bruno, doença do refluxo gastroesofágico, a pirose ou regurgitação, 2 vezes por semana, acima de 2 semanas, temos um diagnóstico. Aí o que você tem que fazer? Prescrever um IBP, um omeprazol, por exemplo, de 8 a 12 semanas. Só que você não perguntou se a pessoa está ansiosa, você não perguntou, não entendeu se é hipercloridria, hipocloridria, os processos são diferentes dependendo da idade, não sabe se foi um alimento, não sabe quais foram os processos. E se você apenas prescreveu e você não entendeu o indivíduo, você não sanou o problema, depois ele vai voltar com a mesma queixa. A falta de... o problema da falta de escuta, né? Tem que ter. Aí o que acontece? A gente acaba tendo que sair da faculdade, estudar fisiologia, bioquímica, entender, né, e individualizar como cada pessoa para realmente poder ajudar as pessoas e gerar mais saúde, mais qualidade de vida. E se esses estudos novos agora mostram que o ser humano pode bater mais de 140 anos, é justamente por esses avanços da medicina, tanto em fazer os cuidados quando a pessoa já está doente, quanto promover mais qualidade de vida a partir da mudança de hábitos e das correções fisiológicas também para a saúde. Então me ajuda, que eu quero viver 140 anos. Aí, ó. Eu vou dar super gelado. Passam as 2 em consulta. Eu estou um pouco atrasada. Nunca é Alguns tarde. anos. Nunca é tarde. Boa parte dos meus pacientes que têm as melhores respostas são os pacientes com mais de 40 anos. Os pacientes com 40, com 50, 60 anos, até por questões estéticas mesmo, são os pacientes que mais estão bonitos. Às vezes, Legal meus demais. pacientes de 40 e poucos, 50 e poucos, dão de lavada no pessoal de 20, 30, que estão preocupadas ainda com shape, com corpo, não querem fazer mudanças conscientes porque não tem medo da morte. Aí, às vezes, depois a pessoa passa por um processo de consciência e fala, não, eu quero mudar porque quando eu tiver 80 anos, 90 anos, eu quero ter cabeça boa, eu quero levantar de uma cadeira, eu não quero dar trabalho para ninguém. Aí vai o link e a forma de cada um pensar e como você se motiva para realmente poder melhorar por você e pelo outro. Porque o ser humano ele tem 2 processos em vida, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento do mundo. Se você não se desenvolve e você não contribui para o desenvolvimento global das pessoas de uma forma geral, Você passou aqui, né? você passou e, na verdade, você não viveu. Você só existiu, né? Passou igual um... quando a gente fala de... Igual no meu caso, uma coisa assim que eu achei que foi libertadora para mim, que eu vejo que você se conecta muito com a natureza, você gosta muito disso. Isso, para mim, foi assim a virada de chave com os profissionais certos, mas foi quando eu comecei a conectar com o momento presente. O aqui, o agora, ainda estou nesse processo, mas já melhorei, sim. Minha vida, não tenho nem que questionar a minha evolução. De você estar realmente conectado ali com agora. Isso aqui, ó. Não é mais nada, não é lá fora. E não desacelerar também, Não é o que né? eu vou fazer daqui a pouco. Ainda mais quem vive Tudo aqui. bem que eu queria quebrar esse computador hoje, mas passou. Eu acho que você quase tentou. Fez uma cara lá. Mas passou.
Mas eu acho que isso foi a virada, sabe? Porque antes era muito, não, é isso, é aquilo, no processo de emagrecimento, né? Não, tem que comer mais tarde, não, hoje eu não posso comer, porque, sabe? Essa coisa compensatória. Isso me veio até um caso de uma menina, uma amiga minha, uma amiga minha, que ela está fazendo um programa, que eu não vou entrar em detalhes de quem é, de emagrecimento, essas coisas assim, de internet, que solta pra massa, né? Pra todo mundo. Aí ela virou pra mim e falou, não, vamos marcar de sair. Ela virou pra mim e falou assim, quero, mas é porque eu tô fazendo a dieta da fulana e eu não vou sair de casa. Quando acabar esse período, a gente sai. Compulsão. Aí eu falei, ferrou. Compensatória. Falei, cara, e paga uma nota, tá? Mas É isso que eu acho um absurdo. não, e ela vai ter resultado. Vai, mas... E ela vai ter resultado. Mas muitas vezes, né, grande parte desses programas de emagrecimento que você faz grandes restrições, além de uma compulsão depois, você vai perder gordura? Vai. Muitas vezes vai perder massa muscular lindamente. Não tem metabolismo, depois volta. Ó, te falar até uma E coisa. pra voltar não é fácil, não. Cabeça, né? Por exemplo, muitas vezes assim, a gente fala o que mulher quer, de uma forma geral, quase sempre, emagrecer. Ah, você quer um marido bondoso, quer um bom homem de casa ou emagrecer? A mulher fala que quer emagrecer. Eu tenho um problema com isso. Eu já não gosto de ser muito magra, tenho facilidade para emagrecer. Não, mas aí são casos à parte. Mas mesmo assim, por exemplo, pega o teu Mas caso. a grande maioria... Pega o teu caso. Geralmente, aí a gente vai pegar o caso da falsa magra. A falsa magra, ela esteticamente é esguia. Você olha, roxo fino, bracinho fino, mas geralmente qual que é a queixa dela? Qual que é a demanda? Ah, Bruno, aqui eu tenho um pouquinho de gordura, um pouquinho de flacidez. Então, No meu caso. geralmente o que é que ela faz? Geralmente, esse perfil de pessoas, tanto mulheres quanto homens, claro, o falso magro busca correr e fazer restrição. Então, corre loucamente, para de comer tudo que vê pela frente, emagrece. Mas perde muita massa muscular. Sem massa muscular, não gera metabolismo. Ao voltar aos hábitos antigos, volta. E vai voltar pior, porque perdeu massa muscular. E massa muscular é muito difícil. Massa muscular é caro para conseguir. Porque você vai ter que trabalhar, vai ter que pegar peso, vai ter que ter uma rotina alimentar saudável, vai ter que ter uma dieta mais rica ali em proteína ou equilibrada, ou ter uma programação para isso. Então, o que essas pessoas realmente têm que fazer? Exercício físico de resistência. Levantar peso. Então, geralmente, as mulheres, até como eu estava falando, tentam emagrecer, mas por desespero, acabam tomando essas condutas. Quando muitas vezes você pode entrar também num processo de emagrecimento mais consciente e que vai te segurar com boas respostas por mais tempo. Você vai ter paz, né? A paz não compra. Numa rotina alimentar, porque você tem que ter paz para ter alimentação saudável. Senão a conta não fecha, né? Sabe uma coisa que funciona? Para aquela pessoa que toma refrigerante todo dia, tira o refrigerante, ela emagrece. Aquela pessoa que de manhã come um pãozinho, faz um omelete ou uma crepioca, tem uma resposta legal. Faz pequenas mudanças consistentes dentro da tua rotina. Ah, mas eu não consigo treinar. Você acorda de que horas? 8 da manhã. Acorda às 6h30. Seja responsável com a sua saúde, porque a coisa mais importante da sua vida e a sua maior responsabilidade é a tua saúde. Se você não consegue se responsabilizar pela tua própria saúde, vai fazer o quê? Você acha que consegue ser responsável pela saúde de um filho? Jamais. Muito provavelmente está tendo condutas ruins, o filho está aprendendo condutas ruins, está replicando. Segundo Piaget, a gente aprende de duas formas, né? Associação, aí se associa a imagem do pai, e repetição, ele sempre fazendo aquilo. E como é que ele vai trazer isso para a realidade dele? De forma negativa. É muito difícil depois, como a gente falou no começo, é muito difícil depois sair dessa rotina. É quase assim. E quem vai gerar o clique na sua cabeça se seu pai, sua mãe, suas rotinas de casa te ensinaram de uma forma diferente? Como que você vai entender que você vai ter que ter força para segurar as rédeas da tua própria vida e mudar a tua própria história? Quem vai te ensinar isso? Doutor Bruno Fonseca. E aí você pegando os pequenos hábitos, né? É isso. Pô, são essas... Vem muito do autoconhecimento, que eu acho que o autoconhecimento ele te faz até conseguir enxergar melhor até mesmo os profissionais. Porque
Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente tá vivendo numa... Eu acho que falta muito essa questão da conexão ainda. Pra você não, porque você vive isso. Mas o que eu vejo, sabe? É igual no caso dessa amiga minha. Você vê, sabe? Eu nem tenho que falar muito, mas eu falo o que eu posso. Só que a pessoa... Às vezes é você mesmo que tem que perceber o que tá acontecendo, né? Eu falo que, assim, a partir do momento que o paciente chegou ao meu consultório, está na minha frente, ele já saiu do zero. Porque ele já teve o interesse, a dúvida e a busca. Então, ele chegou aqui. Chegando aqui, a gente trabalha os processos. Mas, às vezes, é muito difícil dar esse clique. A pessoa engorda e não vê que está engordando. A pessoa tem um hábito ruim, está sempre cansada, está sempre com uma queixa, mas se abstém isso. Foca no trabalho, foca em outra coisa. Só que você pode fazer isso tudo muito bom também, se muito bem programado. Não é que você não tem tempo, porque se você não tem tempo hoje, vai ter que ter tempo depois para lidar com as doenças e o que você tá criando agora. Se você não se coloca como responsável disso tudo, vai ser muito difícil. Mas sair do zero é difícil. Mas sair dele também já é um grande passo, né? É porque eu sempre falo, assim, desde o comecinho, eu sempre falo que o processo de emagrecimento é, antes de qualquer coisa, um processo de autoconhecimento. Como eu falei, você vai se degladiar, você vai perder, você vai ganhar para você mesmo, você vai guerrear, você vai chorar, você vai sorrir, vai se parabenizar, porque é difícil se parabenizar. E às vezes... A gente se cobra muito. E às vezes vai ter que mudar toda a estratégia. Mas você entendendo esses processos, sim, você consegue um processo muito mais interessante de autoconhecimento. Emagrecimento é isso. Na verdade, todo o processo de autocuidado e o quanto que você valoriza a tua própria saúde e a sua própria pessoa, quando você tem um processo de autocuidado e quanto você se ama, é autoconhecimento. E o que a gente mais fala em todos os processos do mundo hoje. E eu acredito em colocar amor naquilo, tudo que você tá fazendo na hora de ir pra academia, na hora de fazer sua omelete, ao invés de acordar e falar, ai, que saco, vou ter que fazer esse ovo. Né? Não é? Criar os rituais. Você criou um ritual É porque... da manhã. É Tava porque te acompanhando, eu vi. mudar dói. Dói. Mas dói continuar do jeito que tá também. Lento, devagar, com problema. Reclamar. Sim. Cara, vai tentar reclamar todo dia sobre a mesma coisa para todo mundo que tá ao teu redor. Vai perder os amigos. Exatamente. Então, assim, você escolhe a sua dor. Você escolhe mudar ou você pode escolher também continuar na mesma. Mas vai ter que escolher uma dor. E você vai ter que conviver com essa responsabilidade. Ônus e bônus. Você pode levantar e fazer uma corrida com o teu cachorro. Da mesma forma que você pode não levantar, ficar um pouco mais na cama e depois ir trabalhar. E, mas eu não tenho tempo de programar nenhuma alimentação, então eu vou comer um hambúrguer. Também dá. A questão é, você com 60 anos vai estar como? Você com 80 anos vai estar como? Na possibilidade do que a gente falou de 140 anos, você não vai nem estar. Não vai nem estar. Não passa nem Nem dos 80. Em relação à questão de rotina, tudo é rotina. É muito difícil desenvolver uma rotina. Eu, com alguns pacientes meus, nos protocolos que eu falo para TDAH, que é uma grande queixa que eu tenho um TDAH bem forte, bem desenvolvido, e tenho muita dificuldade de criar e gerar Mas você rotinas. criou uma rotina matinal. Eu vi no seu Instagram. Aí eu desenvolvi isso para mim e eu coloco para cada pessoa fazer do sentido, da forma que faz sentido para ela. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se você pega, para você, faz de uma forma que faz sentido para você. Eu tenho o ABCD do acordar. Isso se chama mnemônico. Mnemônico são palavras que vão te puxar para outra coisa. Então, A, acorda, acelera, ou seja, não fica protelando, não dorme. Abraça o Apolo, que é o meu cachorro. Daí eu vou para A, de agradece. Aí eu tenho meus pensamentos, minhas orações, para ter um pensamento mais positivo ao iniciar meu dia. Alonga, então faço alguns alongamentos, inclusive para despertar melhor o corpo, porque senão se deixar eu fico dormindo mesmo, porque todo mundo é assim. Arruma a cama. Como hábitos angulares, é importante você arrumar a cama, que vai fazer com que você tenha hábitos mais corretos também ao longo do dia. B, banheiro, banho, bactérias. Eu faço raspagem de língua da Ayurveda, por exemplo. Também pode ser brush de escovar os dentes, né, do inglês. B, beleza, arruma o cabelo, sabe? Se arruma ali na frente do espelho. E C, cozinha, cápsulas, café da manhã, celular. Aí sim, você pega o celular para não se enrolar ali no meio do processo todo. Cachorro,
dou uma volta com o meu cachorro, passeio com ele e depois vem um D. D, desenvolvimento. Senta, estuda, senta, trabalha, senta, programa teu dia, faz realmente tua vida acontecer. Que ela tá ali e só você vai poder se responsabilizar e fazer o que tem que ser feito de verdade. Então, essas rotinas aí eu falo, olha, esse é o meu. Agora você faz um para você. Vai ser difícil no começo? Óbvio. O que vem de fácil? Difícil. Só o que cai do céu é chuva. Verdade. Então, faz o seu, coloca uma programação e começa a desenvolver. Para boa parte dos meus pacientes que têm TDAH e têm dificuldade de concluir tarefas, né, o simples fato de levantar de manhã e sair de casa é uma luta. Se eu não fizer isso, eu mesmo demoro 2 horas para fazer tudo. Se eu fizer isso, em meia hora, praticamente 40 minutos, eu fiz tudo. E com o tempo, o seu corpo começa a pedir aquilo, né? Que você criou. No começo No é início difícil, muito depois é difícil. automático. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu acordava às 5h30 da manhã. Eu falava, mais um dia esse inferno, mas eu vou. Eu já fui A da... verdade era essa. Mas basta... Mas é mudança de mindset. Mas eu ia, mas eu falei, mas eu vou. Porque eu sabia. Por quê? Aí eu falei, eu não vou me escutar agora. Eu vou me escutar como eu me sinto quando eu saio de lá. Aí você sai agradecendo, até o passarinho que tá passando. Na minha época que eu treinava Muay Thai, eu tomava banho às 6 horas da manhã. Tem algumas pessoas que me seguem por isso. Aí, mas nunca mais fiz isso. Ainda bem. Porque não é linear. Não é linear. Menino. E isso é muito comum, porque não é constante. A gente tem que estar se motivando. Primeiro é a disciplina, né? Às vezes a gente cai, como eu falei. Cai, levanta, e você vai entendendo novos meios. A rotina mudou. Você mudou aqui para São Paulo. A partir disso, você vai ter que estabelecer uma nova rotina. Verdade. Antes de qualquer coisa, esquenta a cadeira um pouco, anota, porque eu adoro anotar as coisas e programar realmente de uma forma visual até e organizada. Aí você tenta implementar. Tá difícil? Bota na parede do quarto. Teve um paciente meu que escreveu a rotina no teto. Ele acorda e olha pro teto. Meu Deus. A gente desenvolveu uma frase assim para ele, colocou ali e auxiliou o processo dele. Outro coloca no espelho do banheiro, aí vai auxiliando. Aí bom. realmente Nossa. E ajuda. falando da medicina Ayurveda, o que você tem para nos contar? Eu comecei a estudar tem pouco tempo, tá? E eu achei muito legal, porque volta muito para essa questão energética, não é isso? A gente deu uma grande virada agora com a medicina integrativa, né? Esses hábitos, cuidados, evitar doenças, fazer uma boa programação de saúde. Eu acredito que a próxima grande virada vai ser dessa parte da medicina mais energética mesmo. E a gente já tem as bases da Ayurveda, que é uma medicina milenar. Aí a gente trabalha com algumas bases, né? A gente entende quais são as características da pessoa, né? Coloca ali os principais doshas, que são as características de cada pessoa. Você pode também trabalhar boa parte das queixas e rotinas alimentares aí também. Por exemplo, gosto muito de doce. Então, de acordo com a medicina ayurvédica, você vai ter que trabalhar o teu paladar com o sabor amargo. Então, por exemplo, a gente pode fazer chás amargos, colocar isso dentro da rotina. Tem alguns na Ayurveda que são bem fortes em relação a isso na rotina. Não gosto de nada amargo, já Ai, basta a já vida. Mas isso Eu já tudo falo é todo o hábito. contrário. Isso é hábito. Não, sabe pra uma mim, coisa que eu gosto amargo? Só chimarrão. Agora ela ama um café. Amarra a cara dela. Eu fico assim, Aquele gente. café preto. Sabe o que eu falo em relação ao café? Às vezes café falo assim, é o sabor Bruno, do adulto, o sabor amargo da vida. Bruno, aceita um café? Não, eu aceito. Muito obrigado. Quer que adoce? Não. Eu também. De doce, já basta a vida. É a tua mudança de mindset. exatamente. Se você acreditar que a vida é amarga, Sim. ela não tem como ser doce e bonita. Mas eu falo isso brincando. Mas isso Sabe também por quê? reverbera de uma forma diferente, Sim, como a gente falou, exatamente. dentro É a da sua questão perspectiva. energética. Isso. Mas Todo eu falo hábito, brincando, todo o porque- mecanismo. O chimarrão também ele é amargo. Tem gente que odeia, que gosta de café, mas não gosta de chimarrão. Eu amo chimarrão. Mas o chimarrão ele também tem um contexto cultural. Tem. Muitas pessoas gostam muito do chimarrão, do Rio Grande do Sul, do Uruguai, enfim. Sim. E algumas outras pessoas Mas não. isso que você falou é muito importante. A forma que você com certeza. enxerga. Porque tudo pode ser positivo. Não, mas eu falo quando brincando. eu assim... eu quando comecei a ver a vida assim, foi na hora que a minha ansiedade começou a ser controlada. Eu tive que tomar, por causa da compulsão, tomei 1 ano de medicação, mas eu já entrei naquilo ali falando assim, é só um período. Legal. Tinha terapia, nutricionista, psiquiatra, tudo. Mas foi Sensacional, a jornada mais incrível que eu podia entrar comigo. Porque eu comecei a olhar justamente isso. É isso. Tudo
pode ser bom. Até o pior dia da sua vida, ele pode ser bom. Eu acredito que você pode tirar algo positivo. Ser bom no sentido, a gente não vai generalizar, né? Ah, sua mãe morreu. Não, não é isso. Mas tem algo para te ensinar. E esse algo para te ensinar é algo positivo. Tem uma coisa que eu falo às vezes que é meio doido. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Depois de um dia ruim, assim, que eu apanhei no colégio. Eu prometi para mim que eu ia ser feliz todos os dias da minha vida. Todos. E um dia, quando eu tivesse 80 anos de idade, eu ia poder olhar para trás e me parabenizar. Parabéns, Bruno. Você foi feliz todos os dias da sua vida. E isso, para mim, é uma vida que faz sentido. Isso não quer dizer que você vai ter dias ruins. A gente vai ter dias ruins. A gente vai ter que sentar, pensar, tentar melhorar. Vão ter dias difíceis. Vão ter. Vários até. Mas minha felicidade é minha escolha. É escolha. Felicidade é escolha. Felicidade não é algo que você vai atingir. Felicidade é o caminho que você decide percorrer. Isso volta muito até mesmo para as questões estéticas. Tudo. Às vezes está difícil e nas dificuldades da vida, as dificuldades elas não falam sobre as quedas. Tudo é sobre como você aprende a se levantar. Chorar. Porque imagina, no primeiro contexto, como eu falo assim, de autoconhecimento, eu falo sobre nosso papel agora como adulto, como realmente senhor dos nossos desejos e da nossa história, em vez de ser escravizado pelos nossos desejos e pela nossa história. Então, às vezes está difícil. E quando você passa por maus bocados, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Chorar, espernear, bater perna. Fala assim, é culpa do outro. O mundo tá péssimo, tá muito difícil. Até o momento que você entende que isso não vai adiantar. Verdade. Ou você levanta como adulto e faz o que tem que ser feito. Engole o choro. E faz e resolve. Não vai adiantar. Quando é criança, ok. Quando é adolescente, até quebra o galho. Chega um ponto que não adianta mais. É você. É você e você. Pode contar com boas pessoas ao seu redor. Né? Algumas boas conexões. Porque isso ajuda, mas também a escolha é sua, né? Só sua. De mais ninguém. Ninguém vai envelhecer por você. Ninguém vai treinar por você. Mas a gente também só se conecta com aquilo que a gente acredita, né? Sim. Isso não tem base, sabe? Eu falo, você que está nessa questão de energia que eu falei que para mim faz muito sentido. Para trazer esse assunto para mim tá sendo muito especial ter você aqui, porque e para mim tudo faz sentido, sabe? Que naquela época eu estava em Minas, nem pensava em mudar ainda para São Paulo. Então, eu não tinha ainda passado realmente pelo problema. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Mas de certa forma eu me conectei lá atrás com algo que eu tenho e que você tem, sabe? Então, eu acredito muito nessas trocas. E a gente aqui, como ser humano, também. E quanto mais a gente puder falar, a gente puder, sabe, se ajudar mesmo, escutar, aprender. Isso, eu acho que é a maior mudança que a gente pode ter com a gente para, então, conseguir ter com o mundo, né? A espiritualidade fala sobre receber para compartilhar. Então, às vezes, a gente tem que realmente desenvolver alguns processos na gente para poder ajudar o outro. Eu falo assim, de BO eu já passei um monte de coisa. E quase tudo que eu passei de BO ajudou para eu ajudar outras pessoas. Né? Da mesma forma que eu fui obeso na infância, que eu apanhei, eu decidi mudar minha história, com algumas mudanças de conduta. Quando chegou ao final da faculdade, tive uma hérnia de disco. Então, perdi 15 quilos, meu braço direito atrofiou completamente, eu gostava de operar. Foi esse o processo. Eu gostava de operar, mas tinha tremor essencial, não conseguia mais operar. Então, a gente vai se reinventando. Nesse processo, eu entendo agora dores de quem passou por acidentes, passou por hérnia de disco, de outras coisas, tem uma prótese na coluna, que eu tive que colocar. Depois, venci, e como eu falei, é como você se levanta. Daí, nesse processo, eu comecei a tratar o meu TDAH, só que perdi mão na Ritalina. Caramba! Não queria dormir. Vixe. Eu era um aluno mediano, porque aprendia fácil, mas estava ali com a faculdade meio que nas coxas. Daí decidi estudar muito, porque pela primeira vez na vida eu consegui estudar de forma contínua. Eu achei incrível. Eu gosto muito de aprender. Então,
Não dormia, não queria fazer nada, não queria sair comigo. Final de semana eu estava lá sentado de frente para livro. Foi ótimo, porque realmente desenvolvi muito bem. Mas aí depois ganhei um bom quadro de ansiedade. Daí hoje eu consigo compreender pessoas que têm ansiedade, vão passar por um transtorno de pânico. Que vão querer quebrar o computador. Num excesso de... Num excesso, por exemplo, num excesso de trabalho, depois que eu me formei, tive paralisia facial. Vixe. Então, outro processo aí, né? A gente vai entendendo as dores e eu acho muito bonito como a gente consegue trazer o conhecimento, ter uma resolução e com resiliência poder ajudar as outras pessoas. Porque toda dor e toda dificuldade, ela vai te mostrar uma nova possibilidade. E eu acho muito egoísta você não dividir e levar esse conhecimento para as outras pessoas. Por isso que eu falo, é uma coisa que eu acredito muito, né? O processo de humanidade, o nosso processo de vida, ele tem sentido em 2 pontos. O quanto que a gente se desenvolve como pessoa e o quanto que a gente pode contribuir com o desenvolvimento do todo. Então a gente aprende, se ajuda e ajuda o outro. A vida é isso, né? Não faz sentido se não Então, for só pra gente. Não? E eu acredito que isso mesmo, né? De você olhar pra dor com essa perspectiva, você vive muito leve. Aí a gente volta pro que ele falou. A felicidade se torna uma escolha. Vai passar. E ela tem que ser leve. A vida tem que ser leve, né? Vai passar. Então, diante de tudo que você é hoje, olhando assim, para tudo que você já conquistou, qual a maior lição que fica? São tantas, ele pensou. O processo é sempre seu. O processo é sempre seu. E se mantenha fazendo o correto. Porque o mundo ele vai fazer de tudo para você fazer tudo errado. Tudo errado. Ele vai tentar te corromper de todas as formas. Quando alguém te bate, quando alguém realmente te faz um grande mal, entende que o processo do outro é o processo do outro. Escolhe muito bem o que você quer, entende muito bem o que você quer e quem você é e mantém fazendo o correto. Eu prefiro 1000 vezes apanhar 1000 vezes e fazendo o correto do que um dia apenas fazer uma coisa ruim com intenção para ganhar alguma coisa, sabe? Não dá. Isso está relacionado sobre sempre escolher ver o lado bom, né? De tudo. Porque senão se a gente for olhar para tudo que nos acontece, sempre se punir, por que comigo? A gente se torna essa pessoa, né? E o mundo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem que passar aqui deixando... Como eu falei, você pode ser o culpado, você pode culpar o mundo inteiro ou pode se responsabilizar. Sim. O quanto que você responsabiliza você própria isso? E o quanto a gente cresce quando a gente começa a olhar, né? O quanto a gente cresce quando a gente olha pra dentro e Às fala... vezes falta muito a gente, tipo assim, segurar nossos BO e assumir as nossas responsabilidades. Falar, não, isso aí eu sou culpada, eu tenho que dar conta exatamente, disso. era isso que eu ia falar, assim. Lista Você seus chegar... pensamentos. Estamos em sintonia. Sobre você olhar e você entender que você não é o dono da razão, você não sabe de tudo. Mas quando você olha, eu não sei de nada. Um pouquinho a gente sabe, porque a gente está no processo de autoconhecimento. A gente é sempre um a gente tem que aprendiz. se parabenizar. E a gente está aprendendo, e a gente é uma coisa hoje, amanhã a gente é outra coisa, e o processo de autoconhecimento é completamente contínuo. Então, você vai estar sempre se reinventando e as coisas vão mudar e sempre vai mudar, né? A Cabala fala sobre isso. A Cabala fala que se hoje o dia está muito ruim, você está passando por um processo muito difícil, por exemplo, mudei para São Paulo, não estou numa rotina de saúde muito boa. Você pode culpar São Paulo, você pode culpar as rotinas, pode culpar que aqui você acordou e está frio. Mas, de acordo com a Cabala, ela fala assim, entende teus processos, olha para trás, vê o padrão de comportamento que está errado e conserta. Conserta e segue. Porque enquanto você reclamar e não mudar, não vai adiantar. Levanta, como eu falei, é como você se levanta. Levanta, faz, conserta. Não consertou da forma correta, não deu, muda a estratégia. Muda a estratégia. Passei um final de semana agora de imersão com vários empresários, com a Cris, a Arcangeli. Sensacional. E todos eles falavam isso. Vai, tenta. Só não seja teimoso numa coisa que não vai dar certo. Mas reinventa, muda. E aí você vai conseguindo. E se o objetivo for você mesma, aí não tem para onde correr. É o correto. É verdade.
Muito bom. Eu acho que esse processo, e quanto mais a gente falar, seja qual for a área, sabe? É muito importante. Porque hoje a gente olhar aí para a internet, por exemplo, a gente voltando até aí para os transtornos alimentares, para a obesidade, esse assunto tão delicado, que eu acredito que ainda a medicina ainda vai falar muito sobre, tem muitas coisas, multifatorial, né? Então, o tema do meu TCC foi a influência a influência da mídia nos transtornos alimentares. Legal, bom tema. Então, a gente olha hoje para Instagram, é muita comparação. É muita gente mostrando coisas que não deveriam, né? Se você faz bem para ela, ok. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado também para quem está influenciando ali. Eu acho que no processo de emagrecimento, a gente volta até para aquele caso, tem que estar muito atento a quem está escutando. Por que eu te falo isso? Porque, para mim, o meu maior problema foram profissionais que não souberam lidar com o que eu estava passando. Eu não sabia, então eram muitos manipulados. No final, estava fazendo biópsia do fígado, sendo médicos renomados daí da bagunça do Instagram. Mas, então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muita consciência e muita humanidade, sabe? Que eu lembro que eu cheguei no consultório, tinha perdido 10 quilos em um mês. Aí o nutricionista virou e falou assim, podia ser mais, né? Dieta cetogênica, tomando metformina, tendo crise de hipoglicemia de madrugada. Minha mãe não aguenta nem escutar o nome desse cara até hoje. Porque, assim, quase acabou comigo. Mas também, isso me ensinou que eu jamais devo ser e entendi qual que era a minha missão e que eu estava certa em escolher, escutar, escolher. Porque eu sempre fui essa pessoa de querer escutar, de querer acolher. Então, fiz da minha dor o meu maior instrumento, que vai ser pro resto da vida, seja onde a gente estiver, né? Porque não é só também o Bruno dentro do consultório, é o Bruno no todo, né? A gente tem vários... A gente é um prisma, né? Tem o Bruno médico, tem o Bruno... Várias pessoas, né? Família, amigo, a gente tem todo esse prisma, né? Tanto quando a gente fala de mídias sociais, aí realmente é algo muito delicado. Porque, por exemplo, quem me vê na mídia social não conhece o Bruno. Ali é parte do Bruno. Não quer dizer que não seja o Bruno, mas ele é parte do Bruno, ele é o Bruno médico. Conta um pouquinho desse Bruno pra gente. Nós estamos querendo descobrir. A cara dele. Não tá ao vivo, Bruno. Quer fazer perguntas mais diretas? Porque tem muita coisa. É porque tem muita coisa. Meu Deus. Né? Como eu falei, eu passei BOs, vim de baixo, lutei, cresci, caí, levantei. Sempre é muita coisa. Tem coisas que eu gosto de fazer ali, talvez, e dividir um pouquinho. Né? Que são as minhas rotinas de uma forma geral. Mas tem algumas outras rotinas que eu não mostro. Por exemplo, meus amigos. Eu não gosto de filmar meus amigos, sabe? Muito. É muito raro eu fazer isso. Família, de vez em quando ali. Mas são algumas coisas. E entender que aquilo ali é um relacionamento, você mostra na internet? Não. Eu nunca vi. Não. Eu não acho legal, mas eu porque acho que você... não tem necessidade. Por exemplo, tem gente que gosta de mostrar filho. Já tem gente que não mostra filho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem gente que, por exemplo, eu gosto de tomar um bom vinho. Quando é que eu posto um vinho? Nunca. Nunca. Isso não quer dizer que eu não possa fazer isso de vez em quando. Eu penso assim também. Mas vai de cada um também, né? Mas assim, se eu não tô afim, ali é minha mídia. Sim. É só que no início do Instagram, por exemplo, tudo era muito luxo, bom, tal. Todo mundo queria mostrar a melhor viagem. E depois as pessoas começaram a quebrar esses paradigmas todos, né? Mostrando um pouquinho mais da realidade. Tanto que hoje o que engaja, que é legal, é justamente falar, olha, eu sou assim. Né? E isso geralmente traz muito mais empatia. E isso é legal. Mas, realmente, a mídia social é muito perigosa, muito delicada, porque qualquer foto que você poste, qualquer coisa, vai estar impactando milhões de pessoas. E se às vezes a gente não tem uma boa estruturação disso aqui, pode machucar profundamente alguém. Pode gerar morte em escola, pode gerar assassinatos, pode gerar coisas muito piores do que o nosso controle alimentar mesmo, sabe? Exatamente, pode ser muito profundo. Tem que ter muito cuidado. Eu acho que, até né, voltando para isso, essa parte da obesidade é todo um conjunto. Então, eu vejo, por exemplo, a questão de... Como que chama? Ozempic. O que você tem para falar do Ozempic? O Ozempic é uma medicação bom, maravilhosa, quando muito bem indicada. Né? Mas o que eu vejo muito? Pessoas
fazendo o Ozempic a longa data. E ele é uma medicação, como a gente pode colocar como uma muleta também. Ela vai auxiliar um processo, né, um análogo de GLP-1, é muito bom. Mas, quando bem indicado, não dá para sujeitar uma vida em medicações. São estratégias. E as estratégias elas vão mudar de cada pessoa, porque a estratégia que eu utilizar para você hoje, às vezes não funciona daqui a um ano. Uhum. E sobre a ioimbina? Tem gente que fala que ela potencializa a ansiedade. Eu li pouca coisa sobre e eu senti uma diferença muito grande quando eu parei de tomar também. A ioimbina e a cafeína também. Já fui buscar colega meu em academia que teve uma crise de ansiedade após ioimbina. Então eu você tem tem que tomar 20 miligramas. Nossa, 20 é bastante. Mas Tipo, como você eu não não sobreviveu sabia. a isso? Não, minha mãe... Assim, pode desencadear alguma alteração cardíaca. Então existem certos níveis de segurança. Não, tem muito tempo. Hoje eu só tomo meu copo de café e eu não quero tomar mais nada. E, por exemplo, a gente pode fazer, às vezes, até um rastreio genético para ver a tua sensibilidade específica à cafeína. Tem algumas pessoas que têm alteração genética e não recebem a cafeína ou café de uma forma muito positiva. Ah, eu recebo muito bem. Às vezes, assim, eu pensei que eu também. Daí eu fiz todo o meu rastreio genético, vi os exames e eu vi que eu tenho alteração, um polimorfismo no genético, no caso, que o meu corpo ele não recebe muito bem o café. E isso aumenta meu risco cardiovascular. E eu tomava café de balde. É tipo de quem? Isso também café deixa mais... de balde. E a gente não sabe se é Coca-Cola ou se é o café. O copo fica tão cheio que... Você tá querendo falar de quem? Então tem como fazer também um rastreio genético, voltando para a parte de compulsão. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade a alguns tipos de sabores. Então a compulsão ela pode ser associada também, desde a tua composição genética, de fato, aos gatilhos que você recebeu ao longo de toda a tua vida com aqueles alimentos que te geram mais prazer e vão contribuir associados à sua genética. Então, tem tanto fatores orgânicos, genéticos, quanto fatores ambientais, familiares e das tuas rotinas como um todo. Não dormiu muito bem? Vai dificultar. Não teve alguma outra rotina? Também. Então, são Eu comecei a vários perceber pontos. isso na época que aí eu fiquei assim, piradaça. Eu passava estudando, vendo vídeo por 8 horas, só vendo compulsão alimentar, comportamento transtorno. Porque eu falei, agora eu tenho que aprender. A minha saída é essa. Assim, claro que eu tive auxílio de todo, foi importantíssimo, sabe? Mas tem toda essa questão fisiológica também, né? Tem. Qualquer escolha que você faz vai interferir no seu corpo. E tudo que você faz com o seu corpo... Cortisol tá relacionado? Demais. Tá, né? Se você não dorme bem, você vai alterar boa parte da sua fisiologia. Para quase tudo. Gera mais compulsão por causa da leptina, vai alterar cortisol. O cortisol ele vai reger boa parte dos outros hormônios também ao longo do dia. Se você está com cortisol muito alto, ele vai roubar zinco. E se você não tiver uma boa quantidade, uma boa base de zinco, por exemplo, disponível, você não vai ter uma boa produção de testosterona. Então, caiu testosterona, caiu libido. Já recebi alguns homens, alguns pacientes com queda de libido por excesso de trabalho, de estresse e sono desregulado. Então, às vezes, você só faz a correção da base, já faz boa parte das correções. E isso, sim, é você modular de forma inteligente, né, a fisiologia da pessoa para ter uma resposta fiel e correta e saudável. Nossa, às vezes a gente busca umas coisas assim tão longe. Milagre só fazer não, é o básico. Né? Hoje eu Básico não perco meu tempo. Só fazer o básico bem feito que dá tudo certo. Eu não perco meu tempo, sabe? Me maltratando, me restringindo, deixando... Assim, é o que você falou lá, 90% é aquilo ali. Eu acordo, por exemplo, adoro fazer o bolinho de banana, aveia e ovo. Me deixou viciada. E canela. Mas assim, eu amo, já é todo um ritual. Eu acordo de manhã, bom. aí o meu cafezinho. E aquilo se torna prazeroso, sabe? Sendo que a Cíntia da adolescente, quando tava pão com mortadela, porque foi a minha criação mineira, né? Coitada. Não, e assim, você vai conseguindo aos poucos, né, prazer nas rotinas. Eu vou começar a treinar. Vai ser ruim. Eu pensei um monte de palavrão aqui, mas segurei. Então, assim, vai ser ruim, vai ser muito difícil. É muito difícil implementar um hábito quando você não tem ele, né? Vai doer, vai ser incômodo, vai tirar você da sua zona de conforto. Não vai ser agradável, não tem como ser agradável, né? Você tá machucando, digamos assim, os músculos. Não adianta. É o que eu falo. Eu não gosto de treinar a perna, né?
treino há muitos anos, treino perna toda semana, mas eu não gosto de treinar perna. Só que como eu quero levantar de uma cadeira aos meus 90 anos, eu treino perna sim, porque eu tenho... Você faz porque você combinou com Porque você é o mesmo que ia correto. fazer, né? A gente faz o que a gente faz o correto. E vai ter uma resposta disso. Então, implementar novas rotinas não é fácil. Mas depois gera mais adaptação, você vai melhorando teu nível de treinabilidade e vai tendo uma boa resposta. Se você vai para academia alisar peso, você não vai ter nenhuma resposta. E outra coisa, você não vai ter prazer nunca. Porque para ter pelo menos uma boa liberação de beta-endorfina, você precisa atingir 70%, 80% do teu máximo. Senão você não sente prazer. Por isso que o pessoal gosta do CrossFit. Por isso que a alta performance apaixona tanto. Porque quando você se dedica, você vai ter uma resposta legal. Visível, né? Aí Ela faz mostra. sentido. Poxa, realmente, estou mudando. Né? Faz sentido. E nós somos esse pilar, né? O corpo, o espírito e a mente. Outras rotinas, por exemplo, hoje muito se estuda sobre a tua conexão com o ambiente. Então, por exemplo, se você pega com o novo conceito do grounding, né, o quanto que você fica descalço, descalça e coloca teu pé na grama, te traz mais paz, é muito bom. Eu aprendi a fazer isso aqui em São Paulo. É loucura eu falar isso. Porque eu não fazia lá no Ibirapuera. Isso, Foi ali que eu faço aprendi. sempre. Sol. Muito bom. A Cara, partir de mudou minha 2 horas, vida. a partir de 2 horas semanais que você passe exposta ao verde, melhor vai ser toda a sua sensação de bem-estar. E acima de 2 horas é diretamente proporcional. Quanto mais em contato com o verde você estiver, melhor vai ser o seu bem-estar e vai diminuir os processos de ansiedade. Qual que é o melhor remédio, mais barato, mais efetivo e melhora toda a tua saúde? Exercício Vitamina físico. D também. Vitamina D, a gente tem várias outras bases. Mas exercício físico Nossa, é muito bom. é o melhor. Muito bom. É o melhor. Sem Não, sombra eu de falo, dúvidas. a minha vida mudou através da musculação. Salva a pessoa da Não depressão, não salva foi a sua a- autoestima. Muito. No meu caso, foi assim, Muito. foi a virada da minha vida em todos os aspectos possíveis. Tipo, aí no início eu xingava. Os primeiros 5 dias lá, chegava toda dolorida. Aí Que é uma depois- coisa muito doida. Eu acho que um dos melhores treinos da minha vida, assim, pré-treino sem café, sem nada, foi num dia que eu tive uma crise de ansiedade. Tava muito ansioso, sabe? Parece que eu tava todo arrepiado por dentro e tava passando muito mal, o coração a mil. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar essa onda toda, essa energia toda e eu vou treinar. Até liguei para meus pais na hora. Bruno, você vai treinar? Eu falei, vou. Nossa, foi ótimo. Saí novo, consegui equilibrar todas as minhas queixas. É uma conduta que dá para abrir para todo mundo? Não, mas é uma boa possibilidade. Tá ansioso? Dá uma corrida. Porque você tá com todo aquele excesso de energia dentro de você e tá implodindo com aquilo tudo, Muda coloca o pra foco, fora. né? Coloca para fora. Ao invés de ir pra comida, por exemplo, né? Vai pisar na grama, Isso. né? Correr. E se for comer, faz um processo de mindfulness, né? Vai entendendo, desacelera, se torna no momento presente. Coloca, entende o sabor do que você está comendo. Porque a compulsão alimentar nada mais nada é do que uma pessoa que está comendo rapidamente, tentando preencher aquele vazio, mas não sabe muitas vezes nem o sabor do que comeu. Porque é tanta coisa que você perdeu a percepção, né? Bruno, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço demais. Pra mim é Eu difícil, tá? A gente ficaria aqui até a noite. Mas batendo sim, papo. quero te agradecer do fundo do meu coração Eu que por agradeço essa muito. conexão, por você estar aqui trazendo o seu melhor. Eu acredito muito nessa medicina, mas antes dessa medicina em pessoas humanas como você, para transformar, nem que seja um pouquinho, as pessoas, né, ao nosso redor, porque não é só sobre uma comida, não é só sobre um exercício físico, é sobre ser humano. E eu sei que isso você dá para ver nos Eu seus agradeço olhos o quanto você ama o que você faz. E acredito que isso vem da sua história. E queria também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir, né? Hoje, no caso, que eu estou plena, acabou de ficar brava. Olha, uma mensagem que eu poderia deixar seria exatamente isso, assim. Faça o seu melhor, né? Esteja consciente das suas escolhas, se questione e a partir de tudo que você aprender, mesmo com suas dores e com suas batalhas, ajude outros. Aí isso faz sentido, né? O processo é conosco e com o todo. Então, é receber para compartilhar. Eu acho que se a gente depositar um pouquinho de amor, né, em tudo que a gente fizer e for de uma forma consciente e correta, acho que o mundo só tem a ganhar.
Verdade. Eu sinto muita verdade no que você fala. Eu falo com o coração, de Isso que é verdade. importante. De verdade. Eu amo o que eu faço, é minha verdade, de verdade. Então, Obrigada. É muito bom, dá pra perceber. Muito Nossa, obrigada. Volto sempre, tá? Porque eu vou que ficar tempo enchendo bom. o saco. Que tempo bom hoje, hein? Gostei. Obrigada, muito de bom falar com coração. Eu que agradeço. você. Muito obrigado. Sou muito Gostei muito. especial. E prazer. E, gente, desculpa porque não subiu, né? E é isso. Vai Mas subir. é isso. Vai muito vai bom, chegar muito aí. obrigada. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.